Capítulo 10. Aparências e realidades. Novo modo de conceber e encarar a vida, a alegria de quem compreendeu, não julgar para não ser julgado. Minha maior satisfação foi ter descoberto que o mundo é regido pela sabedoria, bondade e justiça de Deus, conclusão a que chegamos no capítulo anterior. Mas, se tudo é regido por Deus, o universo é uma máquina perfeita e o nosso mundo, portanto, não é só, como pode parecer, o reino da desordem e do mal. Há uma realidade diferente para além das aparências. Minha grande satisfação foi ter descoberto essa outra realidade. Olhando em profundidade, cheguei a ver que o pior está na superfície e que debaixo dela encontra-se outro mundo, regido por outra lei, feita de sabedoria, justiça e bondade. Esta lei é a lei de Deus, que agindo na profundidade, tudo dirige. Este terreno é de rocha resistente, onde se pode construir sem perigo de enganos. Esta é a fonte que pode saciar quem tem sede de justiça, de bondade e de verdade. Então a vida, em vez de um caos de lutas desordenadas, onde só há lugar para os mais fortes, que costumam vencer de qualquer modo, é um lógico e justo trabalho de experiências, constituindo um caminho dirigido para a nossa felicidade. E realmente não vivemos ao acaso, abandonados a nós mesmos, perdidos neste imenso universo desconhecido. Temos um Pai nos céus, que se golpeia os maus com a sua justiça, assim fazendo para o bem deles, também recompensa os bons pelos seus méritos. Podemos contar com ele e nele confiar. Ele sempre mantém a sua palavra, que está escrita em sua lei, e nos concede o que tivermos merecido. Ele vela por todos nós. Temos, pois, alguém que defende nossa vida e que está pronto a ajudar a todos, bons e maus, para levá-los ao bem e à felicidade. Somos elementos constituintes e cidadãos de um universo orgânico, em cujo seio a lei coordena nossa vida em relação a todos os outros elementos, todos irmanados em função do mesmo princípio central diretor, orientados e impulsionados para a mesma finalidade, que é a salvação universal. Vemos assim que, na realidade, a injustiça é um fenômeno transitório que atua apenas na superfície. Quem verdadeiramente manda é Deus, é o bem, sendo que as próprias forças do mal acabam trabalhando apenas em função do bem. E se quem manda é Deus, então o poder que reina e tem de vencer é exercido não pela força, mas sim pela justiça. Não há força que possa impor-se violando esta lei. Mais cedo ou mais tarde, cada um acaba recebendo o que merece. Embora seja permitida por Deus, a revolta do homem não pode, como este desejaria, subverter a ordem para sua vantagem, mas somente arrastá-lo para o seu próprio dano. Assim como quem faz o bem tem de receber sua recompensa, quem faz o mal também tem de pagar com seu sofrimento. Se o fato de esclarecer tudo isso, como estamos fazendo, representa um aviso para os maus, não há dúvida que constitui também um grande consolo para os bons. Desloca-se assim completamente o conceito da vida. A força maior está em Deus, e quem está junto dele, porque vive conforme sua lei, é o mais forte. O verdadeiro poder não está nas mãos dos prepotentes e astutos, como parece ao mundo, coisa incrível esta para quem não sabe ver além das exterioridades. O poder está nas mãos dos honestos, que pelo fato de obedecerem a Deus, colaboram com ele e são por ele protegidos. Podemos, assim, ter confiança na vida, porque mesmo quando se encontra repleta de ignorância, ela está sempre bem dirigida por quem tudo sabe, porque mesmo quando somos maus,
ela está bem comandada pela divina bondade, porque mesmo quando vivemos na dor, ela está sempre dirigida para o nosso bem e felicidade. Quanta luz e alegria de otimismo pode espalhar ao redor de si quem compreendeu tudo isso? E quem se sente alegre não pode renunciar à satisfação de comunicar aos outros esta sua alegria. Por isso, nunca nos cansaremos de explicar estes conceitos, de demonstrar e confirmar estas verdades para que os outros também tomem parte nesta festa. Alegria nenhuma é completa se não é compartilhada com os outros. Vamos assim, gradativamente, explicando sempre mais o conteúdo da nossa obra e o seu objetivo. Utilizando apenas as armas da inteligência, da sinceridade e da bondade, nossa luta visa somente vencer o mal que inunda o mundo. Visa oferecer ao mundo, de graça, o produto que mais parece lhe faltar, ou seja, um meio de orientação para aprender a viver com mais inteligência e menos sofrimento. Quem conseguiu compreender tudo isso, passando a viver olhando para Deus, concebe tudo de maneira diferente, tornando-se outro homem, como se houvesse descoberto um outro mundo no qual vive uma outra vida, mais satisfeita, ampla e poderosa. Desfaz-se então para ele o jogo das ilusões humanas, em que tantos acreditam com fé inabalável, e aparece atrás delas outra realidade, que nos explica a razão pela qual existe esse jogo e por que temos de suportá-lo. Por outras palavras, vive-se de olhos abertos, compreendendo a razão pela qual tudo acontece, orientado a respeito da conduta a seguir e das finalidades da vida. Quando, por termos evoluído, cai o véu da ignorância que nos impede de ver esta outra realidade, então compreendemos que fazer o mal aos outros, acreditando ser possível levar vantagem, é uma loucura que não tem o alcance desejado. Ao ferir lucros por esse caminho, pode parecer possível só para quem está ainda mergulhado na ignorância, própria dos níveis inferiores da evolução. Na verdade, acontece que quando alguém espalha veneno, ele o espalha para todos e para si mesmo também. Assim, quem faz o mal acaba por fazê-lo também a si mesmo. Não há somente um funcionamento físico e dinâmico, mas também um funcionamento moral e espiritual do universo, com suas leis exatas e fatais, como são as leis do plano físico e dinâmico que a ciência estuda. O universo onde moramos está construído de tal maneira que seria um grande erro dizer que um determinado dano não nos interessa por não ser nosso. Não é possível nos isolarmos de coisa alguma no universo. Queiramos ou não, estamos forçosamente irmanados no mesmo mundo, respirando todos a mesma atmosfera de fenômenos, sejam físicos, dinâmicos ou espirituais, todos entrelaçados entre si, de maneira que qualquer movimento ecoa e repercute em todos os sentidos, não podendo parar enquanto não atingir seus últimos efeitos. Não existem compartimentos estanques, divisões absolutamente trancadas que possam parar uma vibração se esta já tiver sido posta em movimento. Não é possível construir paredes suficientemente fortes para poder separar seres feitos da mesma vida e sujeitos à mesma lei, paredes capazes de isolar a nossa vantagem da vantagem dos outros, ou o nosso dano do dano dos outros. Tudo, enfim, precipita-se na mesma atmosfera, de onde cai a chuva para todos. É verdade que existem na natureza prepotência e parasitismo, que são permitidos e aceitos pela vida. Mas por quê? A vida age assim, não para a vantagem do vencedor, mas sim da vítima, que por este caminho, lutando, aprende a conquistar para si o seu lugar no mundo. Assim,
Acontece que quando a vítima aprende a lição sob os pés do vencedor, o qual lhe ensina com seu próprio exemplo, esmagando-a, ela se rebela. Então, o escravo, assim que puder, escraviza o patrão. Mas quem foi que doutrinou e adestrou os subordinados, mostrando-lhes este caminho? É assim que a prepotência, filha da injustiça, só dá fruto até certo ponto, fazendo que essa superioridade e predomínio durem apenas enquanto ensinam. Isto é de fato o que vemos acontecer no mundo. O que sustenta tanta luta é tão somente a antevisão da vitória. E a razão dessa contínua luta está no fato de que ela em si constitui uma escola para desenvolver a inteligência, até se chegar a compreender que a vitória antevista é uma ilusão. Mas, na verdade, serve como estímulo para que o indivíduo alcance o objetivo da vida, que é o progresso. O homem sempre foi vítima de enganos dos seus sentidos e de sua mente, pelos quais ele foi levado a interpretações erradas dos fatos. Assim como aconteceu com muitas outras coisas, já se acreditou que a matéria fosse sólida e indestrutível, e também já se acreditou que a Terra fosse imóvel e que o Sol girasse ao redor da Terra, e não a Terra ao redor do Sol. Só agora o homem começa a perceber quão enganadora é a aparência das coisas, entendendo que a verdade é bem outra, embora ainda esteja profundamente escondida. De quantas ilusões psicológicas temos ainda que nos libertar? Isto, sobretudo, no terreno intelectual, porque o nosso intelecto é o meio através do qual percebemos e concebemos tudo. O que condiciona nossos julgamentos e ideias em todos os campos são a natureza, as capacidades e o desenvolvimento do intelecto. Cada ser não pode viver senão em função da compreensão que possui. Assim, muitas vezes aceitamos como verdades absolutas, axiomáticas, ideias que estão condicionadas à nossa forma mental, da qual elas são frutos. É necessário, com um controle contínuo, saber olhar em profundidade para se chegar a compreender a falsidade de tantos conceitos que aceitamos cegamente e que dirigem nossa vida. Cada um julga com os elementos que possui. Quanto mais somos ignorantes, menos elementos possuímos, e quanto menos elementos possuímos, mais rápidas e absolutas são nossas conclusões. Ao contrário, quem possui mais conhecimento e, com isso, mais elementos para julgar, não chega a conclusões simplistas, rápidas e absolutas. Portanto, quem mais se aproxima da verdade é quem julga lentamente, sem absolutismo, mas com profundidade. Então, quem julga, lançando seu julgamento sobre os outros, em última análise, julga a si mesmo e, com o seu julgamento, revela-se. Uma vez que ninguém pode julgar senão conforme seu tipo de pensamento e natureza, então quem julga deixa expostos com o seu julgamento o seu pensamento e a sua natureza. A melhor maneira de se chegar a conhecer uma pessoa é observar os seus julgamentos a respeito dos outros. Quando alguém cai na ilusão de supor que julgando os outros está assim deixando-os expostos e colocando-se acima deles, na realidade está apenas submetendo-se a julgamento, descobrindo-se e revelando a todos seus próprios defeitos. O mundo em que vivemos é muito diferente daquilo que aparece por fora e que a maioria julga ser real. Quem faz o mal aos outros o faz a si mesmo. Quem julga está sendo julgado. Apesar da tentativa do homem de contraverter a lei da justiça para sua vantagem, a justiça o vence se assim ele o merecer. E desse modo acontece sempre. Esta é uma constatação que estamos fazendo. Mas a essa altura poderíamos perguntar
Como é possível tudo isso? Como acontece essa retificação? Qual é a mecânica desse fenômeno? Tudo é devido à lei, cuja presença nunca nos cansaremos de salientar. E a presença da lei quer dizer presença da vontade viva e ativa de Deus. O Pai Nosso que está nos céus não está ausente do nosso mundo, indiferente à nossa vida, que acabaria de súbito se não fosse sustentada por Ele, por sua presença viva. Dentro da lei ou vontade de Deus, o homem é livre para se movimentar, porém restrito apenas aos limites estabelecidos. Por isso, sem ultrapassar esses limites, ele pode agir de maneira diferente da que manda a lei. Nasce, então, quando o homem não age de maneira concorde com a lei, a luta entre ele e Deus, um choque de vontades. De um lado fica a criatura rebelde, querendo inverter tudo para se tornar centro e dona de tudo, o que seria o caos, a destruição e a morte. De outro lado está Deus, querendo endireitar tudo para permanecer ele centro e dono de tudo, o que é a ordem, a salvação e a vida. Se a vontade de Deus, escrita na lei, não retificasse a todo momento o desvio que o homem tenta realizar fora do caminho certo, tudo acabaria na desordem. Na verdade, seria absurdo que a criatura pudesse substituir-se ao Criador na direção de um mundo cujas leis profundas escapam à sua inteligência. Se a vida do homem, como organismo físico, estrutura social, desenvolvimento histórico e ascese espiritual, não fosse dirigida por uma mente superior à dele, tudo no mundo já teria fracassado há muito tempo. Se tudo o que significa rebeldia do homem à lei não fosse continuamente corrigido e devidamente orientado na direção certa para a salvação final, como poderia esta salvação ser atingida, uma vez que ela tem absolutamente de se realizar? Certamente não é o homem que pode dirigir o navio da humanidade através do oceano do tempo. Ele está perdido nos pormenores do momento, nas suas lutas e interesses particulares. Falta-lhe a visão para se orientar no caminho dos milênios. Assim a lei, trabalhando de dentro para fora, da profundidade para a superfície, vai sempre suprindo os gastos que se verificam na vida, emendando os erros e retificando os desvios da criatura inexperiente. É a vontade de Deus que salva tudo, e não a vontade do homem. É ela que, com a sua justiça final, reequilibra a injustiça do mundo, com a sua ordem, corrige a desordem, com a sua inteligência, dirige nossa ignorância, com a sua bondade, cura e elimina nossa maldade, educando-nos e anulando nossos erros com o sofrimento para nos conduzir à nossa felicidade. Esse fenômeno é devido ao que se chama imanência de Deus, pois ele não existe só transcendente nos céus, mas também presente entre nós. Se assim não fosse, quem poderia salvar o mundo? Tudo estaria perdido. É a sua presença que impulsiona e dirige a evolução, reorganiza o caos, reconstrói o edifício despedaçado, fazendo todos os elementos retornarem à sua unidade, o mal ao bem, as trevas à luz. A essa altura, ergue-se com mais força ainda a pergunta que surgiu anteriormente: como acontece esta retificação? Qual é exatamente a técnica de funcionamento desses fenômenos? O assunto é vasto e não é possível desenvolvê-lo inteiramente neste capítulo. Final do capítulo 10.